eu sou negro. É muito importante estar aqui falando sobre isso. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao doutor por estar representando, né? E, bom, quando eu falei, né, a gente teve uma discussão aqui antes falando sobre a questão, foi até o procurador, né, que falou eu estava conversando com o professor Tiago antes, falando da questão do neutro, né, da gente, na verdade, é o seguinte, o nosso sonho, enquanto pessoa negra, talvez, vamos dizer assim, era que ocupasse espaços de poder, ou ao entrar em uma sala, em um auditório, e ver pessoas ocupando esses espaços de poder, eu não identificar, não precisar ter que identificar ali aquele meu semelhante. Nossa, que legal! Ele é o professor Tiago Prado e ele é negro. Que legal, muito bom ver uma professora negra, um professor negro médico, enfim. Isso seria tão bom se isso fosse natural, né? Então usaria aquela frase, né? Eu tenho um sonho, esse seria o nosso sonho. Mas isso não é uma realidade, né? Isso não é uma realidade nossa e estamos muito longe de chegar a essa realidade na nossa sociedade brasileira. Avanços tivemos, né? E esses avanços não têm cunho político, sim do movimento negro, principalmente, né, nós temos aqui algumas pessoas que fazem parte do movimento negro, né, capixaba, e que fez parte desse processo, né, da implementação das cotas raciais da UFES. Né? Então, isso ajudou muito a ter mais pessoas negras na nossa instituição. Bom, aí eu falo um pouco da minha história quando eu ressalto que ainda, né, eu ocupo esses lugares, todos os espaços que eu vou, eu me sinto só. No início, né, desse evento, eu estava aqui tentando identificar, né, cadê um negro? Cadê uma mulher negra? Cadê um homem negro? E é muito ruim, é uma atividade que às vezes nos cansa de sempre estar procurando esses semelhantes. Mas isso é fundamental para nós. Né? Fui presidente esse ano, faço parte da comissão permanente das bancas de heteroidificação racial da UFES. E este ano eu fui presidente. Né? Falo que durante os tempos de banca, a minha cabeça é negro, não é negro. É negro, é negra, não é negra. Então, isso o tempo todo faz parte. E isso é fundamental para a política, essa ação afirmativa na nossa instituição. Né? Isso é fundamental para nós. Né? Isso tem a ver com a gente estava discutindo, algumas pessoas já discutiram sobre a equidade na educação. E é claro que hoje eu vou falar muito sobre essa questão da equidade em saúde, que visa a política, né, integral à saúde da população negra. Bom, então, a gente gostaria que esses espaços de poder fossem representativos da nossa sociedade brasileira, em que mais de 50% da população são autodeclarados negros, mas de fato isso ainda não acontece. Bom, e aí a minha discussão é justamente falar sobre essa implementação da política, esses desafios, e, é claro, falar algumas equidades em saúde. Mas, por vezes, como eu falei, eu vou falar um pouco da minha experiência, da minha vivência aqui com vocês. Né? Foi isso que eu fui convidado justamente para falar. Né? Mas, de novo, voltando, né, da minha história, não é salutar, não me faz feliz ser apenas 20% dos professores da Universidade Federal do Centro de Ciências da Saúde. Isso. 20% dos professores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo são apenas negros. Tá? No total, né, você tem aí mais de 300 e poucos professores docentes, né, do Centro de Ciências da Saúde. É muito pouco, né, e muito pouco esse número. Né? Então, é um desafio muito grande a gente ter que mostrar quem nós somos e que estamos ali e nossa função. Antes de começar de novo a falar, assim, durante anos, eu vou falar um pouco para vocês, durante anos, eu pouco falava sobre a questão do racismo. Durante anos, não que eu tenho tantos anos assim, mas durante anos da minha vivência profissional, eu não falei sobre racismo.
Durante anos, eu não falei sobre saúde, diretamente sobre saúde da população negra, até eu diretamente passar por uma situação que me deixou completamente abalado naquele momento. No meu currículo Lattes, que é o currículo, eu sei que tem pessoas aqui diversas, né, processos de formação, não tinha minha foto. Eu não tinha colocado minha foto, não era nada para não dizer quem eu sou. E eu saí também, eu não tinha nada dizendo que eu fazia parte do NEAB, eu era presidente das bancas de cotas, ou enfim. Até eu fui convidado aí à universidade para falar que é o meu tema de trabalho. Eu trabalho sobre a tuberculose, sou epidemiologista. Então, até uma aluna branca, né, daquela instituição estava muito ansiosa para me conhecer. Ela tinha lido o meu currículo, ela tinha lido os meus trabalhos e ela queria aplicar isso na prática dela acadêmica. Quando eu abri a porta da instituição, ela, branca, ficou vermelha e fez uma fala o seguinte: eu imaginei uma pessoa branca. Aquilo para mim foi uma dor tão grande, porque assim, não precisava ter falado aquilo, mas ela falou, né? Então, a partir daquilo e outras vivências, eu falei, eu preciso falar mais sobre isso. Eu preciso me colocar enquanto uma pessoa negra, enquanto professor negro da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, isso emociona para mim falar sobre isso, mas é fundamental falar. Bom, e aí, trazendo para a política nacional, né, saúde da população negra, bom, então voltando a falar sobre a importância dessa política nacional de integração da saúde da população negra, mas é importante a gente falar sobre a questão da raça, quem é a população negra em nosso Brasil, né? A discussão da população negra é uma discussão que vem a ser da raça, é uma questão socialmente construída, né? Essa questão da raça. E aí a gente sabe o quanto Obrigado. E no Brasil, como a gente trabalha, eu sou da área da saúde, a gente classifica a população negra, né, em as pessoas pretas e pardas, ok? Então, isso dado pelo IBGE, né? E são pessoas autodeclaradas. E, por vezes, às vezes, a gente corre o erro quando a gente vai preencher os formulários, ou que não tem a questão da cor, da raça cor, essa variável que a gente fala, ou por vezes a gente auto-preenche que a gente não quer perguntar, né? Então a gente acaba preenchendo e isso é errado ali, né? Então tem que questionar para a pessoa como que se ela se autodeclara. E para implantar essa política de atenção à saúde, né, da população negra, uma das coisas que é desafiador para a implementação é porque a gente nega o racismo. A sociedade brasileira ela nega o tempo todo a presença, o racismo na nossa sociedade. É como se não existe aqui. Lá nos Estados Unidos existe. E eu posso falar sobre racismo nos Estados Unidos porque eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, né? E realmente a gente vivencia isso. É muito mais explícito do que aqui, né? Então aquela coisa, esse bairro é de negro, esse local é de negro, esse local é de branco. Eu sei que tem que se vestir dessa forma para mostrar que você, né, é uma pessoa negra, enfim, né? Mas e aqui no Brasil? Isso não existe? Quem mora na Ilha do Frade? Quem mora principalmente nos espaços? Não existe uma segregação racial nos bairros do nosso município, de Vitória, ou no Brasil? Então, existe segregação aqui. E existe o racismo. Será que eu, se eu não tivesse de terno, né, da forma que eu estou, bonito, elegante, será que se eu tivesse com a roupa mais ou menos, eu conseguiria andar tranquilamente na Ilha do Frade às 10 horas da noite? E aí eu me colocaria como uma pessoa, como um menino preto, aos 10 anos de idade, aos 11 anos, aos 12 anos. Andaria tranquilamente na Ilha do Frade? Não, provavelmente eu seria abordado.
aquele menino seria abordado. Alguns espaços vocês podem, nós podemos, outros espaços não. Mas isso não é, entende? Isso não é explícito. Quando eu comecei, antes de começar a minha fala, antes de eu vir aqui para si, vir aqui para esse espaço aqui, né? Quem é que estava ocupando essas cadeiras aqui? Somente uma pessoa era negra, tá? E aí a minha fala, gente, poderiam perfeitamente, os profissionais de vocês que estão ali dentro, talvez deveriam estar aqui. Essas pessoas que estão nessa função de subserviência, de estar servindo a gente, talvez deveriam estar aqui me ouvindo. Ouvindo não só eu, mas todo o professor, para entender o quanto que isso está na nossa sociedade, que eles precisam também estar aqui conosco, lutando para tornar uma sociedade mais igualitária. Esse sonho, né, que seria o ideal, tornar uma cidade mais igual. Em termos de saúde, tá? Nós temos a saúde está na nossa Constituição, é direito de todos. Mais ainda, é dever do Estado garantir a saúde da população brasileira. E quando ela coloca isso, ela também coloca lá sobre a questão da equidade. Todos nós temos direito, mas a gente precisa entender e precisa compreender que não dá para tratar as pessoas, as populações da mesma forma. Precisamos de mecanismos diferentes para obter aquele fim. Qual que é o fim que a gente fala em termos de saúde? É que todo mundo seja assistido, que todo mundo tenha, nós falamos, a promoção à saúde, ações de promoção à saúde. Mas não dá para a gente trabalhar da mesma forma. Precisam de mecanismos diferentes. É na saúde, é na educação e, com certeza, é aqui no Ministério Público. Precisa de ações diferentes. Precisa de ações mais assertivas para incluir a população negra nesses espaços também. Okay? Bom, então, o racismo, entanto, a gente tem medo, né, de declarar a nossa sociedade, mas ela está aí. Então, são fenômenos ideológicos, né, que às vezes a pessoa não acessa alguns espaços, né, você proíbe, é um racismo que mata, que machuca, que fere, coisas sutis, sabe? Que a gente acha assim, não, isso não, mas isso gera uma consequência muito grande. Bom, e aí, opa, olha, eles estão me bloqueando a fala, hein? Bom, então, bom, e aí o racismo, desculpa, gera sequelas para nós, né? Afeta a nossa autoestima, os modelos de relações sociais em que eu não me acho dentro daquele padrão de beleza que a sociedade fala e ressalta e me coloca, né? E muitas vezes eu não posso ocupar aquele poder, aqueles espaços. Então existe essa segregação, a inferiorização, o pertencimento, né? Eu não consigo me sentir pertencedor, né? Até mesmo muitas vezes, por si só, eu já tive isso, né? Gente, não há diferença eu lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, porque a única coisa que eu vejo de diferença é o inglês. Os espaços que eu ocupo, entenderam? Né? De festas, de eventos, bom, e de pesquisas. Bom, então os padrões estéticos, isso tudo isso afeta, né? Então o racismo ela gera impacto de forma geral na nossa sociedade, como a gente está falando da questão de saúde. Então a estruturação do racismo, tá? Então assim, ele afeta e está presente em todos os aspectos, né? Na qualidade, nos acessos aos direitos civis, né, sociais e políticos, e tem a ver com a organização também no ápice, o quanto que é a organização das instituições. Então, o racismo ele está presente estruturalmente na nossa sociedade. Dá para ver pela naturalização desse racismo, né? Na mídia, na cultura, nos eventos, né? Principalmente a gente vê muito essa naturalização na mídia, nas falas das pessoas, e que a gente acha isso, não gera nenhum dano, tá? E aí a gente fala desse racismo estrutural.
tá? E que esse racismo estrutural que está presente, enraizado na nossa sociedade brasileira, isso também vai estar presente, é claro, né? Deixa eu só, eu não tenho, né? Isso vai estar presente, eu volto depois, nas nossas instituições. Ok? Então, as nossas instituições, eles também praticam, na verdade, esse racismo institucional. O que vem a ser esse racismo institucional? Né? Que vem a ser, é, refere-se às formas de discriminação racial que são enraizadas nas estruturas políticas e práticas de instituições sociais, né? Como esse espaço aqui, e a gente pode trazer perfeitamente isso para a área da saúde. Né? A gente vê várias reportagens, só que lembrando que, na maioria das reportagens, ele fala do racismo individual. O que é isso? É eu aqui e maltrato, ou falo mal, ou não digo que não quero ser atendido por aquela enfermeira, aquele médico negro, né? Aquela enfermeira, aquela médica negra, eu não quero ser atendido, tá? Então isso é um racismo individual, né? Que está presente na sociedade brasileira. E isso gera impacto, obviamente, nesse racismo institucional. Mas o que vem a ser esse racismo institucional? É quando essas políticas de, principalmente, equidade, não estão presentes nas nossas instituições de saúde. Quando não há mecanismos que permite o acesso melhor e com qualidade para essa população. Obviamente, a gente está falando aqui sobre saúde da população negra, mas eu poderia, não tenho, né, a fala, mas poderia provavelmente incluir outras, por exemplo, população, os povos originários. Quando o sistema único, são as instituições de saúde, não pensam e não trazem reflexões ou ações, né, visando o combate a esse racismo, ou melhorar esse acesso, ali está o racismo institucional. Tá? Então, a saúde da população negra no Sistema Único de Saúde. 80% da população 80%, né, da população do Sistema Único de Saúde é declarada negra. Então, ou seja, eu até odeio, não gosto dessa palavra dependente, mas é o que a gente vê até no próprio, né? Todos nós aqui, todos nós somos dependentes de um Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Todos nós, né? Então, acho que todo mundo aqui precisa ter esse entendimento. Mas existe, quando a gente fala 80%, são pessoas que não têm como ser atendido, não tem a possibilidade de escolher para onde vai ser atendido. Então, são 80%, são pessoas que dependem do atendimento da unidade básica de saúde, dos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde. Então, 3/4, então, 8 milhões de pessoas que ficaram internadas em hospitais são negras. Cerca de 40% das pessoas que buscaram ao menos um medicamento na rede de Sistema Único de Saúde eram negras. Tem uma servidora aqui, acho que do Estado, se eu não me engano, obrigado, que trabalha na farmácia. Oi? Farmácia Cidadã, e aí a gente estava discutindo, porque vocês, antes de eu começar, logo no início, eu fui identificando, como eu falei, as pessoas negras e fui conversando com elas, porque isso me deu até mais tranquilidade para falar, né, de estar nesse espaço. Então, agradeço muito vocês estarem aqui, para também não me sentir só nesse espaço. Então, foi o que ela ressaltou. A maioria, realmente, das pessoas que vão ali buscar, né, os seus medicamentos, a maioria é de pessoa negra. Tá? Das pessoas que relatam dificuldade de acesso ao serviço de saúde, a maioria é negra. Tá? Eu sei que talvez pode ter alguém aqui que vai estar pensando, mas o problema no Brasil é a pobreza. Né? Então, talvez essas pessoas tenham um desfecho desfavorável do tratamento daquela doença, né? A gente vai ver algumas iniquidades em saúde e ver o quanto que isso que afeta mais a população negra. A gente vai falar, mas isso pode ser a questão socioeconômica. Antes de vir aqui falar, saiu na imprensa agora, né, que um prefeito de um município do Rio Grande do Sul, ele não vai, ele é, ele não vai, ele mudou a data, aliás, assim, ele não vai
não decretou feriado, desculpa, na cidade amanhã. A fala dele foi o seguinte, que um feriado no dia 20, voltado à população negra, seria discriminatória. Porque o problema, a fala dele, tá, gente? O problema no nosso município não é a questão racial, o problema é a pobreza. Então, talvez deveria ter um feriado para os pobres. Então, quando a gente fala, os números que eu vou apresentar das equidades em saúde, eu sei que muitos de vocês, e por anos, por alguns momentos, né, eu sempre falei, as pessoas negras têm um desfecho pior do tratamento dessa doença, porque elas vivem em lugares com os piores indicadores. Existe uma questão socioeconômica. E eu não estou dizendo que as iniquidades sociais, as questões socioeconômicas não são importantes. São. Mas estudos têm mostrado, se a gente pegar pessoas, tá? Grupos populacionais, estratificar isso, pessoas brancas, e comparar com pessoas negras, na mesma faixa etária, mesma classe social, ok? Mesmo nível de escolaridade, ainda assim a população negra tem pior desfecho e os tratamentos das doenças, de algumas doenças, e também, eu estou falando doença, né, gente? Mas a gente poderia falar perfeitamente agravo, por exemplo, a letalidade, né, as causas externas, os homicídios, ainda assim a população negra seria mais vulnerabilizada. Então, ou seja, a questão, existe sim uma inequidade racial em nosso Brasil. Bom, então a política, tá? Ela foi implantada, né? Então veio a Política Nacional de Integral da População Negra, que completa 15 anos, que aí vou dizer, não é mérito de nenhum político, nenhum grupo político, é mérito sim do movimento social que discutiu durante anos, que participou, né, da construção do Sistema Único de Saúde, na 8ª conferência, né, que aconteceu em Brasília, e discutir sobre a formação que, a partir daquilo, gerou o que nós temos hoje, Sistema Único de Saúde. Mas, mesmo o SUS, tem mais de 30 anos, e a política só foi, vamos dizer assim, ela liberada, né, em 2009. Então, olha só, até isso houve um retardo muito grande na liberação. Obviamente, eu não preciso aqui mais falar que, por mais que temos uma política nacional de saúde integral da população negra, ela não está completamente implantada. Em alguns espaços em saúde, nem se fala sobre isso. Nem se fala sobre isso. E aí eu poderia até falar aqui, mas que não é, falar sobre as discussões sobre a educação, né? Então, assim, não está uma discussão sobre também na própria educação, discute lá na educação básica sobre a importância de discutir sobre a população negra. Não há implantado. Bom, então a importância dessa portaria é promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas raciais, o combate ao racismo e a discriminação das instituições de serviço de saúde. Então, quais são os avanços teóricos? Mas nem sempre isso está na prática. Tá? Então, a gente tem a inclusão dos temas racismo e saúde da população negra na formação de profissionais de saúde. A gente tem aí, aqui, eu sou, como eu falei, sou professor da enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo, estou vendo aqui uns egressos da UFES aqui, né? Então, talvez elas poderiam falar melhor do que eu sobre se há ou não essa implementação na prática da política. Provavelmente, a outra mexeu já a cabeça. Né? Não me envergonha, não, pelo amor de Deus, eu não assisto. Não. Mas isso é um reflexo, de novo, do racismo institucional. Tá? Então, sempre é aquela coisa assim, vamos falar só esse momento aqui como agora,
só esse dia, só essa tarde, discutir sobre o racismo e o quanto é importante a gente trabalhar essa política de atenção à saúde da população negra. Talvez foi algo desse tipo, um evento, um seminário, mas que isso não foi incluído em todas as disciplinas, em todos os cenários, né, que os acadêmicos participaram, ou atuaram. Bom, o fortalecimento do movimento social, a produção de estudos científicos e tecnológicos. Bom, este ano foi a primeira vez, tá, que foi elaborado um edital do Ministério da Saúde, junto com o CNPq, que incluiu, né, o tema voltado para o impacto do racismo na população negra. Tá? E também, nesses editais, eles pediram para eu me identificar enquanto pessoa negra. Identificar, né? Tinha lá um instrumento para a gente preencher sobre a minha cor da pele e também da minha equipe. Isso foi para mim, por mais que um passo bem fraco, né? Assim, bem lento, mas a gente fica feliz. Olha que ruim, a gente tem que ficar feliz com coisa tão mínimo, mas é isso, né? Que a população negra vem sendo tratada nesse país, sempre com poucos ganhos e a gente vai ficando feliz, né? Eu não consigo imaginar as sequelas que as pessoas mais velhas, mais experientes, né? Mais experientes, mas eu gosto do termo, assim, eu acho que eu gosto de saber que eu estou nesse processo de envelhecimento, né? Sim. Então, não é uma coisa que me deixa triste por isso, quem eu estou vivendo, né? Então, faz parte. Então, porque mostra, a gente fala muito dos nossos ancestrais, né? Então, mostra, eu não consigo imaginar as sequelas que essas pessoas têm até hoje por brigarem para a gente ter a implantação dessa política, tá? Para brigarem por essa equidade. Bom, e aí, o combate ao racismo, outra coisa que é o avanço da política é o combate ao racismo e redução das desigualdades étnico-raciais, o preservar saberes populares de religiões de matrizes africanas, né? E a gente já tinha discutido há muito tempo a importância da gente pensar em práticas, né? Os alunos aqui da enfermagem, outros tipos de práticas em saúde, mas não leva em consideração os saberes, né, da população, das religiões. Imagina, né, que quando é implantada uma unidade, principalmente num espaço, um terreno, um território quilombola, será que aqueles profissionais levam em consideração aqueles saberes ou simplesmente introduzem os nossos saberes científicos, os saberes médicos, os saberes da saúde, sem respeitar essas questões religiosas, essas questões, né, daquela população? Provavelmente eles pedem para que e há relatos, há artigos que mostram isso, né? Então, não há um trabalho conjunto e respeitando aqueles saberes. E o quesito raça cor da pele, né? Que foi uma portaria de 2017. Olha só, gente, 2009 teve a política, mas só em 2017 teve a portaria. Pasmem, na pandemia 2020, foi isso? Alguém está lembrado aí da pandemia da Covid-19? Se não fosse o movimento negro, se não fosse os movimentos sociais, nós não teríamos. Aliás, não teve no início, tá? Mas esse quesito raça-cor não foi incorporada, não estava incorporada nas fichas de notificação dos casos de Covid no início da pandemia. E só foi porque o movimento negro brigou por isso. Não foi nós da universidade. Foi o movimento social e o movimento negro que brigou por isso. Espera aí, isso está no nossa política nacional, isso está na portaria de 2017, em plena pandemia, discutindo os instrumentos de preencher os casos, ignoraram. Mas a gente sabe que esse ignorar, né, ele foi proposital. Tá? E foi através do preenchimento dessas fichas que a gente viu, né, o quanto que a população negra foi mais afetada. E teve um dado importante no início
do processo de vacinação, da imunização. Lembram disso? Em que as pessoas brancas estavam sendo mais vacinadas do que as pessoas negras. Claro também quem mais vive nesse país, quem começou a ser imunizado nesse país. Porque, obviamente, em termos de epidemiologia, em termos de saúde pública, as pessoas mais idosas precisavam realmente ser vacinadas. Mas quem tem mais esperança de vida, que vive mais tempo aqui em nosso país? Com certeza são os homens brancos e as mulheres brancas. Isso são dados, né? O Tiago Prado está falando. Tá? Esse dado de imunização mostrou o quanto que essa população, né, sofre as consequências desse racismo institucional, como eu falei, que é também estrutural na nossa sociedade. Bom, e aí, uma das do avanço dessa política, agora o Ministério da Saúde, ele liberou, né, a gente tem os boletins epidemiológicos discutindo a saúde da população negra, né? Eu fiz parte agora, junto com, me convidaram a fazer parte de um volume, a edição que está para sair, provavelmente deve sair o ano que vem, mas discutindo essas inequidades em saúde, né? Então, esse diagnóstico, esse panorama, né, da saúde da população negra. Então, eu vou apresentar para vocês algumas iniquidades raciais em saúde dessa população. Então, como eu falei, eu trabalho com, eu discuto a tuberculose, eu trabalho com a tuberculose, eu faço pesquisa sobre a tuberculose, e aí eu tenho uma orientanda aqui, a Milena, que eu agradeço muito. Milena, muito obrigado pela minha apresentação, ela que me ajudou né, nesse processo, me ajudou também nas discussões. Ontem à noite a gente estava discutindo sobre isso. Já. Bom, e aí a tuberculose, esse dado mostra, peraí, esse dado mostra o quanto que a tuberculose, mostrando aqui para vocês, não fui eu não, ela, tá vendo essa parte aqui azul, tá? É a tuberculose na população parda. Então, somando isso aqui, você tem a tuberculose na população preta e parda. A tuberculose, ela afeta mais a essa população. E os dados também mostraram que a tuberculose, ela tem diminuído, tá, entre a população branca. O mesmo não acontece com a população negra. E as pesquisas têm mostrado também que, já tem várias pesquisas mostrando, né, que o desfecho do tratamento da tuberculose é maior nessa população, tá? Bom, mortalidade materna, né? E aí tem de novo, alguém foi ressaltado, né? População materna, a mortalidade materna, ou seja, as mulheres que morrem nesse período gestacional é maior entre a população negra, né? A gente sabe que também mulheres negras têm mais chance de ter um atendimento negado, peregrinar até achar uma paternidade. Então, isso a gente fala de acesso. Tudo isso daqui, gente, olha, serem impedidas de ter acompanhante durante o parto, não receberem anestesia para alívio da dor e de ouvirem diferentes agressões verbais. Isso é, que a gente fala, essa dificuldade no acesso, isso é o racismo institucional, tá? Que ainda que existe, tá? Bom, causas externas, né? Uma pesquisa realizada lá na nossa universidade pela professora Franciele, tem uma egressa nossa que faz parte desse laboratório, né, do laboratório da professora Franciele, que discutiu, que mostrou que a maior prevalência de violência física foi observada nas mulheres autodeclaradas pretas. E a gente sabe, né, quando a gente coloca negros, desculpa, pretos e pardos, pretas e pardas, a gente sabe quem são, quem entre essas quatro, desculpa o termo, categoria, quem são as mais vulnerabilizadas socialmente e raciais, né, nesse grupo, né? Então são as mulheres pretas. Né? Então, os homicídios também, né? Então, a gente tem que falar que as taxas de mortes de negros é 4 vezes maior que o número das outras etnias, considerando os dados de 2018. Em relação aos óbitos, de novo, desculpa, tá, causas externas, mas é do HIV/AIDS, tá?
Então, em relação aos óbitos por HIV/AIDS notificados em 2021, são distribuídos proporcionalmente por raça cor. Então, foi observado que de 2011 a 2021 houve um aumento de cerca de 8 pontos percentuais na proporção de óbitos de pessoas negras, o que não foi observado na população branca. Ou seja, você teve um aumento de óbito nessa população negra e uma redução de óbitos na população branca. Bom, acho que eu trouxe para vocês um pouco dessa discussão da minha vida, iniciando enquanto professor negro, pesquisador negro, né, dentro de uma instituição, né, que ainda prevalece majoritariamente os professores são brancos, né, e também trouxe um pouco esse panorama, a importância da política integral da saúde da população negra, mas que há desafios muito grandes, que perpassam o processo de formação dos nossos estudantes da área da saúde, mas é claro, né, o combate ao racismo estrutural que existe, que afeta as nossas instituições. É isso. Muito obrigado.